Fala, minha gente, muito bom dia para você, tudo bem por aí? Eu aqui espero que sim. Como é que foi de Natal? A ceia foi boa? Família toda reunida, casa cheia? Vamos lá então, porque agora, última semana do ano, vem aí a chegada de 2023 e a gente segue juntos por aqui no SBT. Bom dia, 11h30 da manhã, você que estava com o primeiro impacto vai ficar a partir de agora com as notícias de Santa Catarina. Vamos aos destaques de hoje. Pedágio mais caro aqui no nosso estado. A partir desta segunda-feira, quem passar pelas praças de pedágio em Santa Catarina vai ter que desembolsar um valor a mais. Em instantes, os novos valores para veículos de passeio, caminhões, motocicletas, já. Vamos atualizar também, a partir de agora, ao vivo da região norte de Florianópolis, a situação desse rio aí. Sim, tem um rio aí. O Rio do Brás, que mais uma vez estourou e invadiu o mar de Canasvieiras. Como a prefeitura pretende resolver esse problema e o que diz a saúde pública para esta água contaminada? Ainda hoje, no Oeste, polícia investiga caso dos corpos de 2 crianças encontrados enterrados em um banhado no interior de Novo Horizonte. O corpo da mãe também foi localizado e o padrasto foi carbonizado. Mistério, um crime chocante na região oeste. Em instantes, ao vivo, mais informações. Em Florianópolis, pontos turísticos estão fechados e sem previsão de reabertura. A gente esteve no Forte de São José e também no Forte de Ponta Grossa. Conversou com vários visitantes que acabaram encontrando os espaços fechados. Já a gente explica tudo. Vem com a gente, o meio-dia está só começando. Muito bem, no ar, ao vivo, para toda Santa Catarina nesta segunda-feira. Bom dia. Alô, Criciúma. Deixa eu dar um bom dia especial para você que está no oeste do estado, povo de Chapecó, tudo bem por aí? Alô, Joinville, Blumenau, Itajaí, a Grande Florianópolis, Lages na Serra. A partir de agora a gente fala ao vivo para todo o estado com as informações do final de semana e também no início desta segunda-feira. Eu tenho as imagens do Morro do Boi. Vera Bonfante comigo na direção do nosso meio-dia hoje. Morro do Boi interditado na região do túnel Balneário Camboriú. O que aconteceu ali? A chuvarada das últimas horas provocou este alagamento que você vê comigo na tela. Olha só a verdadeira cascata que se formou. A água descia do Morro do Boi e aí invadiu a rodovia BR-101 ali na proximidade do túnel. Em instantes ao vivo, nosso repórter está lá. Olha a força e o volume de água. Para você que tem viagem agora para o norte de Santa Catarina, o norte do Brasil, Balneário Camboriú, tem que passar pela 101. Preste atenção que na região do Morro do Boi, em Balneário, a situação é bem delicada, com trânsito interrompido e filas neste momento. Como as imagens vão mostrando para você, lentidão. Na verdade, a lentidão acontece nos 2 sentidos, mas o trânsito está interrompido no sentido norte neste momento. Eu vou para lá daqui a pouco, ao vivo, porque antes, deixa eu trazer as primeiras informações da previsão do tempo. Fernando, como é que começa a semana? Vamos lá, a semana começou com tempo estável em todo o estado. A Grande Florianópolis, como o mapa vai mostrando para você, amanheceu com sol entre nuvens. E vai seguir assim, viu, minha gente? Durante todo o dia, aberturas de sol, nuvens, deixando o dia mais nublado. Nas outras regiões do estado, essa chuva vem agora no período da tarde. Pancadas isoladas, sim, pancadas isoladas previstas para toda Santa Catarina. E aí a chuva vem acompanhada do quê? Dos temporais, também isolados e trovoadas. As temperaturas máximas hoje variam entre 24 e 30 graus. Dá uma olhada comigo no mapa aqui. Pode voltar a imagem, sul do estado, vai focando, 32 graus a máxima no sul. Vai ser uma segunda-feira quente por lá. Oeste 30, meio oeste 29, a serra um pouco mais amena com 27, Vale 29, Norte 28 e as máximas no Planalto Norte podem chegar a 26. Já se prepara porque em toda Santa Catarina essa condição até quinta-feira, viu, minha gente? Chuvas, trovoadas, pancadas isoladas
e você vai vendo com a gente. Traz a imagem para a tela. Eu volto ainda hoje com novas informações da previsão do tempo. Esta é a condição para hoje, início de semana, segunda-feira, para você programar a sua tarde com a gente aqui. O Sambaqui, olha aí, ó, região norte de Florianópolis, você vai vendo, 11h35, olha como é que tá o tempo neste momento na capital do estado. Coisa boa, hein? Quem é que tá naquele barco ali, hein, Marne? Uma hora dessa, hein? 11h35 da manhã, será que já tá rolando um churrasquinho nesse barco aí, nessa lancha aí? Ah, queria, hein? Queria. Muito bem, aí está a condição do tempo em Florianópolis. Daqui a pouco a gente volta com a previsão para esta terça-feira em todo o estado. Eu tenho o Rio do Brás, traz a imagem para a tela, a Vera Bonfante vai mostrando para toda Santa Catarina. Fernando, explica pra gente, que rio é esse? Sim, aí debaixo dessa vegetação que você viu há pouco, tem um rio completamente morto. Olha o momento em que a imagem vai mostrando o bloqueio que foi feito no rio para ele não ter acesso no mar. A prefeitura foi lá e fechou a saída do rio. Olha aí o rio aí de baixo, ó. A vegetação se espalhou e aí parece que fica tudo bem, né? Tá tapado, tá coberto de verde. Olha que lindo, verde bonito desse. O problema, minha gente, é que quando chove, estoura o rio e toda essa água poluída, morta, vai para onde? Para o mar. Por isso que Canasvieiras, no último relatório de balneabilidade, estava sem pontos próprios para banho. A preocupação da comunidade é, e agora, José? Como é que fica o mar, como é que fica o rio e essa poluição? O Thiago Pires está lá ouvindo a comunidade que mais uma vez chamou o SBT porque eles querem uma solução definitiva para o Rio do Brás. Ninguém aguenta mais esta poluição e o fedor, sem falar do cuidado com o meio ambiente. Thiago Pires, o relato pra gente ao vivo aqui na tela do SBT. Thiago, bom dia. Bom dia, Fernando. Exatamente, estamos aqui, ó, água bastante turva. Estou bem aqui na foz. Vou dar uma volta para cá, pedir para o Juninho Pacheco mostrar. E a preocupação principalmente das pessoas que estão pensando se atravessam ou não para o outro lado, porque ali tem o bar, tem a continuação da praia e ficam algumas pessoas pensando se vão e alguns se arriscando, inclusive como esse senhor que está passando, ó. Está bem fundo ali naquele trecho. Nós vamos trazer informações, conversar com o pessoal do Instituto SOS Rio do Brás. Em menos de um mês, Fernando, 3 rompimentos. 2 deles devido às fortes chuvas. E o terceiro, que aconteceu sexta-feira passada agora, foi um rompimento feito às mãos. Foi feito na mão, foi feito na pá, por moradores, comerciantes aqui. Por que foi feito? Daqui a pouquinho eu conto para vocês, inclusive, o que está sendo planejado, Fernando, com o Rio do Brás. Se é possível ou não termos balneabilidade, termos praia, daqui a pouquinho eu conto para vocês. Aí está o nosso Thiago Pires, traz a imagem para a tela. Eu estou impressionado, viu, Thiago? O povo tomando banho, muitas vezes turistas. Canasvieiras, minha gente. Canasvieiras é uma das praias mais procuradas por turistas, estrangeiros, aliás, de Santa Catarina. Eu tenho a certeza, viu, Thiago? Ele vai voltar ainda hoje, ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade e os turistas. Apenas uma primeira participação do Thiago lá de Canasvieiras. Eu tenho a impressão que as pessoas não sabem o risco que elas estão correndo. Não tem informação. Não sabem que o rio está literalmente morto de tanta poluição. E olha aí, as famílias vão se juntando, vão se aglomerando. É triste de ver, viu? É triste de ver. E a prefeitura sequer com orientação na praia, pelo que eu estou vendo aqui. E o povo atravessando de um lado para o outro, por dentro do rio. Lastimável. Olha lá, os barcos todos, para você se situar, olha lá, os barcos todos que saem para a visitação em Atomirim, Governador Celso Ramos, as escuras. Daqui a pouco o Pires volta comigo. 11h39, Canasvieira. Mais uma vez, Canasvieiras, com essa situação preocupante por conta da poluição do Rio do Brás. Minha gente, daqui a pouco eu vou para Chapecó ao vivo, um caso chocante que vem repercutindo. 2 crianças foram encontradas mortas, enterradas neste banhado que a imagem já vai mostrando para você. O que teria acontecido? A mãe foi encontrada morta e o namorado dela carbonizado. Aí você vê a imagem da família
e até agora um mistério. O que teria acontecido se praticamente todos os integrantes desta família foram encontrados mortos? As crianças enterradas no banhado, a mãe morta e o namorado dela com o corpo queimado. O Bastos está a manhã toda apurando esse fato com a polícia e vai trazer em instantes detalhes desta investigação. É já, porque agora eu falo de uma creche arrombada em Florianópolis. Ah, rapaz, estão aproveitando as férias de final de ano para arrombar a creche da Coloninha. Vem comigo, olha a situação. Foi nesta sexta-feira, presta atenção, repercutiu hoje, segunda-feira, porque no momento em que perceberam nesta manhã, acionaram a polícia e aí foi constatado que entraram na creche e fizeram a maior bagunça. A polícia começa a investigar e o Paulo Henrique está lá com todos os detalhes, porque é uma creche de uma comunidade simples e que a gente vive aqui cobrando sempre estrutura, reforço, investimento. Quando acontece um caso desse, acaba revoltando toda a comunidade. E aí, Paulo, já foi contabilizado o prejuízo? Como é que os criminosos entraram aí? Alguém já foi preso? Conta pra gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC Meio Dia. Pois é, não é o tipo de notícia que a gente gostaria de trazer aí, se encerrando um feriado de Natal, né? Um momento tão importante, a gente tem que trazer uma notícia infeliz dessa aí. Mas, seguinte, Fernando, a gente está aqui no Núcleo de Ensino Infantil Municipal, professora Maria Barreiros, na Coloninha, como você disse, bairro Coloninha, região continental de Florianópolis. E por aqui houve sim um furto. Ele aconteceu de quinta-feira para sexta, a Secretaria de Educação veio aqui, fez os reparos necessários e aí então na madrugada deste domingo para segunda novamente. Isso não é uma situação isolada não, viu? No dia 30 de maio, há 6 meses atrás, a nossa equipe já esteve aqui. A gente fez inclusive algumas matérias sobre um furto que havia acontecido, onde roubaram molduras das janelas de alumínio, ar-condicionados, fios elétricos e chuveiros aqui dessa creche que tem cerca de 160 alunos. Dessa vez então voltaram e eu vou pedir para o Alexandre agora mostrar por onde eles passaram. Você havia perguntado, olha lá no fundo, a gente consegue ver que tem um rasgo ali na grade. Aqui ao lado da creche existe um terreno baldio, viu? Que tem uma casa ali usada por pessoas em situação de rua. Inclusive dizem que até alguns usuários de droga vão ali para fazer uso desses entorpecentes. Esse terreno baldio ele é da Secretaria do Continente. A secretaria aqui, a direção desse colégio, dessa creche, já fez o pedido diversas vezes para que façam uma limpeza nesse terreno baldio, para que façam a doação desse terreno baldio e a Secretaria do Continente já está agilizando. Esse terreno baldio foi por onde os assaltantes, os ladrões, né? Eles entraram lá no dia 30 de maio e entraram de novo nessa quinta-feira e nesse domingo. Eu vou dar uma voltinha aqui para mostrar para você, Fernando, porque você havia perguntado se já contabilizaram os prejuízos. Já contabilizaram os prejuízos sim, viu, Fernando? Ainda bem que a creche está em recesso, como você falou, vai até o dia 8 de fevereiro. Então ainda tem bastante tempo para a direção conseguir arrumar as coisas e a Secretaria de Educação já disse que vai sim reparar todos esses danos, os materiais também que foram furtados. A gente consegue observar uma das portas que foi arrombada aí utilizando um pé de cabra. Foram 5 portas que foram arrombadas aqui nessa creche. Uma creche que tem cerca de 160 alunos, 160 crianças que estão matriculadas. Por aqui, olha só, Fernando, só uma panelinha que deixaram. As outras 20 que estavam nessa despensa, para mais de 20 na verdade, todas foram furtadas de quinta-feira para sexta-feira. Olha só como é que tá. Geladeira vazia e tudo vazio por aqui também. Deixaram só aquela panela ali e 2 tampinhas de panela que a gente consegue ver lá no final. O resto levaram tudo. Isso foi na sexta-feira. No domingo, então, eles voltaram, depois da Secretaria de Educação já ter contabilizado os danos, já ter feito alguns reparos, voltaram novamente, viu, Fernando? Eles voltaram e não parou por aí não. Eles levaram um forno elétrico, mais panelas, uma máquina de lavar roupas, batedeira, liquidificador, cafeteira, lençóis e edredons que eram usados pelas crianças e utilizaram ainda por cima a lixeira que tem rodinha para levar todos esses produtos de furto deles aí e foram embora. Fernando, pode parecer um pouco engraçado, mas não é não. A situação é tão triste que eles roubaram até os tênis e as botas dos funcionários e deixaram deles no local, hein, Fernando?
E deixaram um deles no local, levaram as botas e os tênis e deixaram esse daí, que eu não vou nem encostar de novo, porque tá com um chulé tremendo. Então é isso, Fernando. O que aconteceu aqui? Outra porta aí arrombada. Por aqui, esse é o cenário, cheio de porta arrombada, levaram tudo, as geladeiras vazias, não tem mais panela, não tem máquina de lavar, não tem forno elétrico. E as crianças, dia 8 de fevereiro, se tudo der certo, a Secretaria de Educação vai repor esse material aí para elas poderem vir. O que acontece, Fernando? Por que aconteceu tudo isso? Porque o vigilante, que é contratado, terceirizado pela Prefeitura de Florianópolis, ele estava cobrindo as férias de outro vigilante em outra unidade educacional aqui da capital e, por isso, desde o dia 3 de dezembro, essa creche aqui não tem ninguém fazendo esse tipo de vigilância. A única coisa que ela tem são algumas câmeras de segurança dentro da estrutura da creche. Por isso, conseguiram sim pegar um dos indivíduos que entrou aqui e fez esse furto, mas ainda tem todo o trabalho de identificação, né? A Secretaria de Educação abriu uma licitação, então, para a contratação de um vigilante fixo aqui no local, que deve, então, ser divulgado aí nos próximos dias. E, infelizmente, esse é o cenário que a gente tem aqui no Núcleo de Ensino, na Coloninha, o Núcleo de Ensino Infantil Municipal Professora Maria Barreiros. As aulas voltam só no dia 8 de fevereiro. A gente conversou com alguns funcionários aqui que falaram para a gente que, infelizmente, isso não é a primeira vez que acontece, como a gente já relatou, e se não tomar uma providência aí a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública, vai continuar acontecendo, viu, Fernando? Volto contigo. Triste, né, ô Paulo? Tem câmera ali, um já foi identificado, a polícia agora vai investigar. Mais uma vez entraram na creche da Coloninha. Deixa eu ver o tempo lá fora, abre a janela pra mim de Balneário Camboriú, 27 graus a temperatura. O mar tá mexido em Balneário, é isso, é? Olha ali, ó. Praia Central, alargamento, e você tá vendo comigo, Balneário Camboriú, 27 graus a temperatura, tem previsão de pancadas de chuva para Balneário ao longo do dia de hoje também. De Balneário, como é que eu faço para chegar lá neste momento, Fernando Machado? Ali em Balneário Camboriú, que você acaba de ver comigo, porque teve a interdição do Morro do Boi. Vamos ver como é que está o trânsito? Traz na tela para mim, dona Vera Bonfante. Agora, dando 1h40, é isso, Vera? Confirma para mim a informação. Até Balneário, saindo de Florianópolis, atenção, hein? Você que está em Florianópolis, se vai sair da capital com destino a Balneário, Balneário Camboriú, 1h40 agora. Até Itajaí está dando 2 horas. Essa é a informação. Por quê, Fernando? Teve todo o problema com o Morro do Boi, chegou a ser totalmente interditado no sentido norte e a informação que o PC vem comigo atualizar ao vivo é que pelo menos uma faixa já está liberada. Aí está, portanto, o trânsito volta a fluir em pelo menos uma faixa no Morro do Boi, no acesso ao túnel. O PC está lá, hein? E está ao vivo com mais informações, mais detalhes. PC, como é que está fluindo por aí agora a informação ao vivo? Bom dia, PC. Bom dia, Fernando. Bom dia para você. Estava te acompanhando aí, trazendo informações sobre quanto tempo leva para sair de Florianópolis e chegar até Balneário Camboriú. E eu posso dizer, sem medo de errar, hoje não é o melhor dia para vir aqui para Balneário Camboriú, porque o trânsito está caótico, a situação é muito complicada aqui na BR-101. Para chegar aqui onde nós estamos agora, na entrada do morro, do túnel do Morro do Boi, foi um perrengue, foi uma batalha, viu? Paciência de Jó, está exigindo dos motoristas muita paciência, porque durante essa madrugada, Fernando, o céu desabou por aqui, as chuvas voltaram a provocar estragos, choveu muito durante a madrugada, cerca de 113 milímetros volume de chuvas que caiu em apenas 6 horas durante a madrugada, provocando inundações em pelo menos 3 bairros da cidade de Camboriú e o estrago maior aqui na BR-101. Todas as pistas, o túnel do Morro do Boi chegou a ficar completamente interditado às 2h40 desta madrugada. Um deslizamento de terra e também, devido às chuvas que provocaram alagamento, fecharam completamente a rodovia. Às 6 horas desta manhã, começou o trabalho de limpeza e de remoção de detritos aqui na rodovia. Vou pedir para o Elton Duduá mostrar que nesse momento, viu, Fernando?
Nós temos equipes da empresa, da concessionária que administra a BR-101. Operários estão fazendo a remoção de barro às 11h18. Durante toda a manhã, neste trecho, o túnel ficou fechado para o trânsito de veículos. E 2 pistas às 11h18 da manhã, uma pista foi liberada para o trânsito de veículos. Apenas uma faixa onde os veículos passam neste momento está liberada. As equipes estão fazendo a remoção de detritos, de barro, de lama e a extensão do estrago, a extensão do congestionamento. As filas se formaram e vão até Porto Belo aproximadamente 14 quilômetros de engarrafamento devido ao problema aqui no túnel do Morro do Boi. Não há, Fernando, previsão para liberação completa das 3 faixas. Os operários seguem trabalhando por aqui. Fernando. Boa, PC. Ô, PC, no sentido contrário, atualiza pra gente aí, pra quem tá fazendo Joinville e Florianópolis, tem alguma informação? Tenho, Fernando. Olha, existem vários pontos de lentidão, pontos de retenção de veículos. Quando nós saímos de Blumenau para chegar até aqui, a gente pegou um enorme engarrafamento no trecho de Itajaí até Balneário Camboriú e o Morro do Boi, no sentido sul, parado. Tá aquele anda e para. As 3 pistas com um movimento intenso de veículos, muita lentidão no sentido contrário também. Não é definitivamente um dia bom para pegar a estrada hoje nesse trecho Itajaí, Balneário Camboriú. Bom, PC, muito bom pelo relato, obrigado. Enfrentou um trânsito caótico agora pela manhã, o PC, para chegar exatamente no ponto onde teve o problema nesta madrugada. A imagem do SBT vai mostrando ao vivo, a informação vai sendo atualizada em tempo real para você. Uma faixa liberada. Há poucos minutos, a gente tinha uma interdição total do túnel. Agora, a imagem e o PC vão confirmando para a gente ao vivo uma faixa liberada. A gente percebe ali o esforço muito grande dos homens da infraestrutura para recolher todo o material que interditou e alagou o túnel nesta madrugada, mas por enquanto apenas uma faixa fluindo. São 3. Ainda restam outras 2 a serem liberadas. Por isso, PC, você continua... Olha a água correndo lá ainda, minha gente. Olha a água correndo lá ainda e a preocupação, claro, com deslizamentos. Imagina só, aconteceu o que aconteceu aqui no Morro dos Cavalos, que desceu parte da estrutura, ou então lá na 376, onde também teve deslizamento. Essa é a informação mais importante do dia. Aí está para você o trânsito para quem se desloca na BR-101, Morro do Boi. Trânsito intenso no sentido sul e trânsito liberado em uma faixa com lentidão no sentido norte. Obrigado, PC. A informação mais relevante, a gente está lá, viajou bastante para chegar no local exato, atualizando você de casa. Vamos embora. Vamos para o norte do estado agora, onde foram registradas... Presta atenção, hein? Uma grávida acabou sendo agredida com facadas. O Luiz está aí, não? 7 minutos para o meio-dia. Que história é essa, Luiz? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Bom início de semana a todos. Pois é, Fernando, esta grávida foi agredida com facadas ali na cidade de Mafra, que fica aqui no Planalto Norte do estado de Santa Catarina. O caso ocorreu no dia 24 de dezembro, por volta das 3 horas da manhã. Esta grávida de 6 meses foi encontrada pelos socorristas e pela polícia militar e por parentes, foi atendida por parentes primeiramente, com facadas no tórax. O estado dela é estável. A gente fala também, Fernando, de 2 acidentes com vítimas que foram registrados aqui na BR-280 na última sexta-feira à noite, no dia 23. No primeiro acidente, o motociclista, um jovem de 25 anos, acabou perdendo a vida. Quando os socorristas chegaram no local, ele já estava sem vida. Num segundo acidente, um motociclista também de 46 anos, 46 da BR-280, acabou se colidindo com um caminhão e também acabou perdendo a vida. E um caso que aconteceu ali em Jaraguá do Sul, pai e filho foram identificados e foram encontrados sem vida em uma residência. Trata-se de Luiz Adão da Rocha, de 65 anos, e de Maicon da Rocha, de 38 anos. Segundo o delegado da Polícia Civil, o estado de decomposição indica que essa morte ocorreu há algum tempo e que, segundo eles, o filho teria falecido primeiro e a causa dessas mortes ainda não foi divulgada. Eu volto contigo no estúdio, Fernando.
Obrigado, Luiz. Direto do Norte com um boletim das últimas ocorrências graves envolvendo o setor policial do norte do estado. Vamos acelerar o passo, vou trazer os outros repórteres agora, vou fazer um giro por toda Santa Catarina, 5 para o meio-dia. Quem é que vem? A Polícia Civil continua investigando a morte de 2 crianças de 5 e 8 anos que foram encontradas enterradas em um banhado no interior de Novo Horizonte. O Bastos está comigo e está me chamando porque é o seguinte, conversou com a polícia e tem mais informações. Esse caso é extremamente chocante. 2 crianças mortas, a mãe também foi encontrada sem vida e depois o namorado dela carbonizado. Bastos, contigo. O que diz a polícia? Bom dia. Olha, Fernando, muito bom dia para ti, a todo mundo que acompanha o SCC Meio-Dia dessa segunda-feira. Um caso extremamente grave que aconteceu aqui no oeste do estado, no interior do município de Novo Horizonte, na semana passada. Os corpos dessas crianças de 5 e 8 anos, eles foram encontrados enterrados em um banhado na linha Mesari, no interior, então, de Novo Horizonte. As crianças e a mãe dessas crianças estavam desaparecidas desde a noite da última terça-feira, de acordo com informações, inclusive, da Polícia Civil. Os corpos dessas crianças foram encontrados na tarde da última sexta e estavam enterrados em uma área próxima à residência onde elas moravam com a mãe e também o padrasto. O delegado responsável por esse caso, ele gravou um vídeo pra gente onde vai trazer um pouco mais de detalhes sobre essa situação toda que aconteceu lá em Novo Horizonte. Vamos ver. Essas crianças foram encontradas enterradas em um banhado sem vida e com sinal de morte violenta. Essas crianças, juntamente com a mãe, estavam desaparecidas desde sábado, tendo sido o corpo da mãe encontrado na manhã de ontem, também enterrado em outro local, com sinal de morte violenta. A Polícia Civil investiga a relação dessas mortes com o encontro do cadáver do padrasto, completamente carbonizado, no interior do município de Novo Horizonte, também na linha Plataneia, tendo ele sido encontrado na terça-feira de manhã. É um caso que continua chamando a atenção porque essas crianças foram encontradas, o corpo dessas crianças foi encontrado na última sexta-feira, a mãe na quinta-feira e o padrasto encontrado carbonizado dentro de um veículo também em Novo Horizonte. É claro que a gente vai continuar acompanhando todo esse caso e quando nós tivermos novidades, a gente traz para o nosso telespectador. Fernando. Ô Bastos, mas vamos lá, rapidinho. Qual é a linha de investigação? O que teria acontecido? Olha, Fernando, eu conversei agora pela manhã, inclusive, com o delegado que está investigando esse caso. Ele não tem ainda uma linha de investigação, porque é um caso que chama a atenção, inclusive, da própria polícia. Porque a mãe, ela estava desaparecida, 2 dias depois, ela foi encontrada enterrada no banhado. Na sexta-feira, as 2 crianças. E o padrasto também foi encontrado, o corpo dele carbonizado em um veículo abandonado lá no interior de Novo Horizonte. A polícia está tentando ouvir testemunhas, familiares e vizinhos próximos lá desse casal que morava com as crianças para tentar traçar uma linha de investigação. Essa foi a informação que o próprio delegado avisou para a gente agora pela manhã, né? A gente pode ter novidades nos próximos dias, mas por enquanto só isso que a Polícia Civil divulgou para a gente até o momento, viu? Caso misterioso que vem do oeste do estado, praticamente a família toda encontrada morta. Olha, triste demais, nossos sentimentos aos familiares e vamos ficar de olho no trabalho de investigação para entender o que aconteceu por lá. Vem a Cláudia agora, eu vou para Lages porque por lá mais um ato de vandalismo, desta vez na decoração de Natal. A decoração do calçadão. Cadê a Cláudia? Vândalos destruíram parte da elétrica do carrossel. Dá para acreditar num negócio desse, hein, Cláudia? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É inacreditável, né? Pois é, aconteceu aí durante esse final de semana, na madrugada de sexta para sábado, justamente aqui onde é que a gente está, no Carrossel Encantado, que faz parte da decoração de Natal, aqui na Praça João Costa, no centro aqui de Lages. Vândalos atacaram aí esse carrossel durante a madrugada e arrancaram aí, destruíram parte, né, da caixa elétrica que tem os botões que acionam aí esse carrossel que fica rodando, as crianças ficam brincando por aqui. E aí o que aconteceu? A gente vai até ver imagens aí. O que aconteceu? A suspeita é de que esses vândalos tenham tentado acionar o carrossel durante a madrugada, não conseguiram e aí arrancaram toda a fiação elétrica aí para destruir realmente esse brinquedo que está disponível aqui para as crianças se divertirem justamente aí nessa
época de Natal. O que aconteceu foi que esse carrossel, justamente quando era para funcionar no dia de Natal, nesse final de semana para as crianças virem aqui se divertir, não funcionou. Olha, de acordo com a Fundação Cultural de Lages, as avarias aqui no local foram pequenas e ainda no dia de hoje os profissionais estiveram hoje pela manhã aqui e arrumaram então o carrossel. Então a partir da tarde aí já deve funcionar. Esse equipamento vai ficar aqui até o dia 6 de janeiro. Então até o dia 6 de janeiro as crianças vão brincar por aqui. A gente também pediu informações sobre a questão da segurança aqui, né, no centro de Lages aí para a Fundação Cultural, e eles nos falaram que vão reforçar a segurança por aqui junto com a Secretaria de Segurança Pública, com mais agentes, mais segurança aqui, então, no centro de Lages, para que atos como esse não voltem a ocorrer. Volto contigo, Fernando. A gente vive a realidade de Lages, sabe, né? Quantas pessoas simples, carentes, e muitas vezes a decoração de Natal, as festas do centro, são aí as atrações, as únicas do Natal, né? Isso é coisa de gente mal amada, fracassada, viu? Que não consegue se divertir vendo o outro estando feliz. Polícia, pega. Deixa 5 dias na cadeia, passar o Réveillon lá. Pega. Merece um vagabundo desse. Vem comigo, o Thiago Pires está chegando nesse giro da reportagem. Agora a Grande Florianópolis é destaque. 12:01, Rio do Brás. Thiago Pires, mais uma vez chamado pela comunidade. Divida a tela comigo que ele está chegando. Olha aí tá, o Rio do Brás. Estourou de novo, minha gente. O Rio do Brás, para você que está chegando agora, um rio poluído, zona norte de Florianópolis, desemboca, ou desembocava, né, no mar de Canasvieiras. A prefeitura foi lá e fechou o acesso do rio com o mar. E aí virou uma lagoa praticamente. No entanto, quando chove, a força do rio estoura a barreira e a água poluída vai parar onde? Vamos ver se tu adivinha. Você que está sentadão no sofá aí agora, depois de almoçar, onde é que para essa água poluída? No mar. É aí, ó. E o povo tomando banho. Nenhum ponto próprio para banho em Canasvieiras no último relatório do Instituto do Meio Ambiente. Isso significa que os turistas, os moradores estão tendo que conviver com esta poluição. Thiago Pires, do local, ao vivo, 12:02. O Thiago já fez a primeira participação aqui mostrando o tamanho da situação e agora ele vai atrás de respostas. O que será feito para resolver? Diga lá, Thiago. Fernando, pois é, estamos aqui de volta para vocês verem aqui, ó. O rio está muito poluído. A gente ainda vê as plantas macrófitas que vocês viram nas imagens aí daquele primeiro rompimento que invadiu a praia, chegou até a Praia do Forte aqui. Tem relatos de que as plantas chegaram por lá e nesse momento elas ainda se encontram por aqui. Em menos de um mês, 3 vezes, 3 rompimentos. Em um mês, 3 rompimentos. Dois deles devido às fortes chuvas que nós já relatamos e divulgamos. E esse último, moradores que estiveram por aqui, há relatos que moradores estiveram por aqui, porque devido à chuva invadiu algumas casas aqui onde o rio passa. E aí eles vieram e abriram, na pá, na mão, abriram aqui novamente a 3ª vez. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o ambientalista, ele é engenheiro químico, ambientalista do Instituto Rio do Brás, o Paulo Gonçalves, que vai nos dizer, Paulo, o que está acontecendo? É possível nós termos condições de ter uma temporada boa de verão e também cuidarmos da vida das pessoas que moram nas redondezas do rio? Sim, é perfeitamente possível e este é o propósito do SOS Rio do Brás, do Instituto, que tem 2 propostas básicas que são uma solução para o rio. A primeira é oxigenar o rio, que nós já estamos falando sobre isso há algum tempo. Precisamos apenas da liberação da Floran, da autorização da Floran, para instalarmos esse experimento que está programado para ser feito entre o dia 10 e dia 15 de janeiro. A segunda proposta que nós estamos apresentando é fazer aqui no rio, na foz do rio, uma barragem com areia e revesti-la com geomembrana, que nada mais é do que uma membrana revestida com borracha e permitirá que a água transborde, quando o rio transbordar, a água passe por cima como um desaguadouro e a população transite por cima dessa geomembrana, dessa barragem, de forma que o rio não fique excessivamente cheio, a ponto de alagar os bairros vizinhos e não permita também vazar da maneira como vaza, comprometendo com sua água de má qualidade
a praia de Canavieiras, prejudicando os comerciantes. Essa é a intenção, então. Fernando, eu vou mostrar para vocês qual é que seria, o que eles estão pensando. Bem aqui nesse lugar onde tinha a barragem, será feita novamente uma barragem, mas ela vai poder escoar, por exemplo, choveu muito forte. Ela não vai ficar represada aqui e invadir a casa das pessoas. Ela vai, nesses momentos, passar para o mar. Só quando o rio não tem mais como ficar sufocado, digamos assim, ele não tem mais para onde ir, aí ele vai poder passar em cima desta engenharia que será feita. E, paralelo a isso, o rio vai estar sempre oxigenado com esse material que estão aguardando que a Floran se posicione e aprove, e que possa fazer de uma vez, porque já existe o equipamento para poder manter o rio vivo e sem prejudicar aqui a praia. Como a gente está vendo, são as pessoas passando nesse momento no meio da poluição. Eles estão passando literalmente no meio da população. Sadar, presidente do Instituto, para a gente terminar esse vivo, vamos falar aqui com o Sadar, o que nós precisamos agora? É união, é isso? Primeiramente, um fato recorrente, lamentavelmente, que nós do Instituto SOS Rio do Brás já havíamos falado, é um caso assim que nos preocupa, mas ao mesmo tempo nós do Instituto conclamamos a população, moradores, pescadores, turistas, órgãos públicos, a Casan, a Prefeitura, que ajude o Instituto Rio do Brás a botar em prática solução definitiva para este rio. Chegou o momento. É o momento de a gente agora unir força e trabalhar pela recuperação do Rio do Brás e, consequentemente, para a balneabilidade da Baía de Canasvieiras. A palavra disse tudo, né? Vou tentar aqui pegar um pessoal, vou chegar aqui, Juninho Pacheco. Depois das palavras aqui do SOS Rio do Brás, o pessoal está tentando atravessar. Aqui tem um casal que está chegando. Vai, me diz uma coisa, vocês são de onde? São daqui? Sul. Sul? De onde? De Pelotas. Pelotas, meu vizinho, eu sou de Rio Grande. Diga pra gente, vai passar aí ou não? Tô com medo de passar, a gente achando que é esgoto isso aí, né? Tem toda a razão. Tem muita poluição aí, melhor não passar. Tá medo de Pelotas, né? Tá com medo? Sim. Não incentivou ele a passar? Não. Não faça isso. Vá para o lado do Trapiche, lá que lá tem a balneabilidade para tomar banho, tá bom? Valeu. Aqui, ó, o pessoal tá chegando por aqui também. Senhora, tudo bem? A senhora é daqui de Florianópolis? Sim. Estamos ao vivo por SBT. Tá preocupada com isso aqui? É normal? E aí? Nossa, muito. É a primeira vez, né, desde que eu moro aqui. Aliás, é a segunda, que essa semana eles já arrumaram, né? E aí, como é que vai passar pro outro lado lá? Eu não, é doido. Doido, é doido, né? Mas muita gente não tá pensando que nem ela. Vou falar aqui com essa senhora também. Qual é o seu nome? Deni. E aí? Vai ou não vai? Primeira vez que eu venho aqui, achei isso um absurdo, porque as praias que eu fui nunca vi um esgoto desse. Eu não teria coragem de pegar uma contaminação aqui, né? Eu vim de longe, eu sou de Brasília, e eu nunca peguei uma praia assim. Eu acho muito errado. Mas olha, tem algum jeito de fazer? Tem como resolver. A gente precisa das forças públicas aí. Mas tem muito lugar bonito, tem muito lugar que tá pronto pro banho. Não vai embora, viu? Aproveite a nossa praia, aproveite o nosso estado aí, tá bom? Desde segunda-feira. Tá bom, aproveite aí. Bom, ó, eles que estavam aqui não passaram, Fernando, mas aquele casal ali, com a criancinha no colo, passou. E aí, eu vou daqui a pouquinho voltar, Fernando, porque dos 8 pontos aqui, existe sim ponto com balneabilidade próprio para banho. Mas nós vamos falar sobre os perigos desse pessoal que passou aqui no meio da poluição, de estar tomando banho, passando nessa água suja, poluída. Nós vamos falar sobre esses perigos daqui a pouquinho. Enquanto isso, fiquem com essas imagens aí, né? Lamentáveis, mas que tem solução. É só o poder público aprovar, se manifestar, colaborar. E tem sim como o rio estar vivo e não estar poluindo o mar. E a gente vai esperar que isso aconteça, Fernando. Daqui a pouquinho eu volto, viu? Trazendo informações da nossa bela, querida e amada Canasvieiras. Daqui a pouquinho eu volto. Obrigado, Thiago Pires. Informação ao vivo. Tá suja também a areia da praia. Claro, esse rio todo podre vai levando água poluída e sujeira para dentro do mar. O Thiago vai voltar ainda hoje porque ele foi atrás de um especialista em saúde para saber, e aí, pode gerar virose? Hein, ô, meu caro Marne? O povo que botar o pé aí vai ficar com 6 dedos? Vai virar jacaré? Imagina só, hein? Se a vacina deixava o povo jacaré, imagina o que não tem de poder essa água aí parada há anos, hein? Imagina só. Resultado, minha gente, resultado. Instituto do Meio Ambiente divulgou o 5º relatório de balneabilidade nesse período final de 2022. E aí, 48,52% das nossas praias estão com problemas. Neste momento, 48,52% estão próprios. Significa que mais de 51% dos pontos avaliados estão impróprios para banho, muitos deles na região norte de Florianópolis. Triste demais, daqui a pouco
a questão saúde da poluição em Canasvieiras com o Tiago Pires ao vivo aqui. 12:09, deixa eu ver o sul do estado, tenho aí, dona Vera Bonfante, a tua terra, hein, Vera? Você não resgatou nenhuma imagem de Sombrio, Araranguá, hein? É Ermo, né? A Vera é de Ermo. Alô, Ermo! Meleiro, tem Meleiro, Ermo, Turvo. Terra que eu gosto, terra do arroz. A Vera plantava arroz lá, agora não planta mais arroz. 12:10. Vamos para o norte do estado, porque por lá 2 incêndios foram registrados. Um em Joinville e outro em São Francisco do Sul. Luiz, com a gente e os detalhes agora. Vou te pedir para falar um pouquinho mais perto do microfone, viu, Luiz? Por conta do barulho dos carros ali. Passou um caminhão na tua outra participação, rapaz. O homem deu uma acelerada, passou da segunda para a terceira. Não deu para ouvir nada que você estava falando aí. Diga lá, 2 incêndios, alguém ferido, atualiza pra gente. É isso mesmo, Fernando. O primeiro incêndio que a gente vai falar que aconteceu aqui em Joinville, num restaurante que fica na região central aqui do bairro Bucarém, o famoso restaurante. Esse incêndio aconteceu na última sexta-feira por volta das 5:30 da manhã, acabou atingindo forro e alguns eletrodomésticos e segundo o relatório inicial do Corpo de Bombeiros, foi por conta de displicência ao cozinhar. Pois é, né? Agora a gente vai falar, Fernando, do incêndio que ocorreu em São Francisco do Sul, em um hotel ali da cidade, onde 14 pessoas ficaram feridas nesse incêndio. 40 pessoas estavam trabalhando no local e 14 pessoas ficaram feridas. As vítimas foram levadas inicialmente para a unidade de pronto atendimento da cidade de São Francisco do Sul. 2 delas em estado grave foram enviadas aqui para o Hospital Regional São José, em Joinville. Um trabalhador de 58 anos que teve 60% do corpo queimado e um trabalhador de 38 anos com 90% do corpo queimado. A Polícia Militar detalhou que o fogo começou por volta das 5 horas da manhã em uma televisão da recepção do hotel. Nós estamos aqui atrás de mais informações para dar aqui para o SCC Meio Dia, também no nosso portal scc10.com.br, atualizando do estado de saúde dessas 2 pessoas em estado grave. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Já choveu hoje aí em Joinville ou ainda não, hein, Luiz? Chuviscos, Fernando, não chuva forte como ocorreu nos últimos dias aqui na cidade. Chuvisco, apesar de, como vocês podem ver, o tempo está bastante nublado aqui nesse início da última semana de 2022. Vai ficar assim, viu? Tempo nublado, aberturas de sol e também tem previsão de chuvas isoladas, aquela chuva com trovoada. Vai ficar assim o dia aí em Joinville. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui, Luiz. Deixa eu mostrar para vocês agora as belezas naturais e também históricas de Santa Catarina, patrimônio histórico. Olha aqui as fortalezas. Você já visitou aqui, não? Dá para pegar o barco e de escuna, dá para chegar por terra também. Mas tem algo que está incomodando os turistas e os moradores referente a estas estruturas que você vê comigo na imagem. 12:13. Nós vamos falar agora que algumas fortalezas estão fechadas. O povo chegou lá, deu com a cara na porta ou na pedra, literalmente. Muita gente viaja do Brasil inteiro para visitar as fortalezas. Chega lá, não, fechado. A Dominique Cabral vai mostrar pra gente o porquê. Pode rodar. As fortalezas da ilha fazem parte da história da capital catarinense. Elas foram construídas pelos portugueses com a intenção de proteger a ilha dos espanhóis na época da colonização. Atualmente, esse conjunto compõe um cenário histórico e cultural único que está sendo recuperado, revitalizado e entregue à população. Mas nem todas estão abertas para visitação. Localizada no norte da ilha, na Praia do Forte, a fortaleza de São José da Ponta Grossa contempla uma bela vista. Porém, para os turistas que querem conhecer a parte interior, encontram um problema. A fortaleza está fechada. Nós somos de Goiás, do interior de Goiás, mineiros Goiás, e nós andamos 1.600 quilômetros para poder visitar o forte aqui, que nós já conhecíamos, e infelizmente está fechado, né? A gente veio de Ribeirão para passar final de ano aqui em Florianópolis e aí a gente deu uma pesquisada para saber o que tinha para fazer na cidade e o forte era uma das atrações que a gente queria conhecer. E aí chegamos aqui e demos com a porta fechada. É uma tristeza, um lugar tão bonito assim, fechado, sem poder ter acesso ao público. Somos de Londrina, Paraná. A gente veio através da rede social, que a gente achou o forte, né? Umas fotos. A gente ficou hospedado em Canasvieiras e aí fez uma programação para poder vir aqui hoje na Praia do Forte. E hoje a programação era o forte, e daí não vai ter que cancelar.
Isso. A programação só por aqui mesmo. a programação vai ser só conhecer a praia, porque o forte está fechado. E se por um lado os turistas ficam chateados por não conhecerem esse local histórico, por outro, os comerciantes sofrem pela falta de movimento. Durante esse período de praticamente quase 3 anos fechado, forte, né? Isso traz um impacto muito grande para a economia aqui do Forte Comércio, não só como todos, né? Até pelo número de turistas que vê no Forte todos os dias, né? Então isso afeta bastante o comércio, sim. Quem também se preocupa com o futuro do local são os próprios moradores da região. Faz 4 anos que a USC veio a fechar nossa fortaleza do patrimônio público. Há 4 anos atrás que eles alegam que fecharam a fortaleza por causa de uma reforma. E nesse período vem causando muito caos ao turista, a nós moradores, entendeu? Há 4 anos que a universidade não dá um retorno para a comunidade nem ao turista. O nosso objetivo, que a gente queira, que a universidade abra esse forte imediatamente, que assim o turista consegue permanecer e visitar uma fortaleza com patrimônio público histórico. Em nota, a Universidade Federal de Santa Catarina comunicou que as obras da Fortaleza de São José da Ponta Grossa já foram entregues no dia 25 de novembro, mas a fortificação continua fechada por conta de demandas de cunho administrativo e estrutural. Eles afirmam que o local não deve demorar a abrir, porém não tem uma data estipulada. Enquanto isso, os visitantes vão continuar se deparando com os portões fechados. Pois é tão bonito, a gente fica chateado, né? Porque queria conhecer e ver como é que é lá dentro. E agora não vai dar. Aí eu vejo, sempre quando eu vou para algum lugar, alguma cidade, eu olho na internet os pontos turísticos. E eu vi falando aqui da Fortaleza, eu queria muito conhecer. Eu vi aqui a parte interna dela pela internet. Nossa, tem coisas maravilhosas, mas cadê? Cheguei aqui fechada. Aí é difícil, né? Estivemos para uma cidade tão linda, tão maravilhosa como aqui, Florianópolis, e chega nessa parte turística. Deixei de ver as praias para ver pontos turísticos e está fechado, infelizmente, né? Além da Fortaleza de São José da Ponta Grossa, Floripa tem ainda outros 2 fortes que também estão fechados para visitação. A Fortaleza de Santa Cruz, de Anhatomirim, e a Fortaleza de Santo Antônio de Ratones. As obras de restauração e requalificação sob coordenação do IFAM ainda estão em andamento, razão pela qual ainda será necessário mais tempo para a reabertura. Vamos falar agora de pedágio, que vai ficar mais caro a partir de hoje. Atenção, motoristas que usam as rodovias federais aqui do nosso estado. A tarifa do pedágio está sofrendo um novo reajuste a partir de hoje nas rodovias administradas pela Arteris Litoral Sul. O novo valor é o destaque de agora de Paulo Henrique, que participa comigo ao vivo aqui no nosso meio-dia e explica para o pessoal de casa que aumento é este. Diga lá, Paulo. É isso mesmo, Fernando. Boa tarde. Estou voltando aqui com notícia. Olha só, a gente está aqui colado na Guarda Municipal, na base operacional da Guarda Municipal, ao lado da BR-282, que entra para a Ilha de Santa Catarina, na Ponte Pedro Ivo Campos. O movimento está tranquilo por enquanto, mas como a gente viu na matéria da Dominique, os turistas devem começar a chegar agora já para a temporada de verão. E quem for chegar em Santa Catarina, no litoral catarinense, já vai se deparar com preço diferente aí. Teve reajuste no trecho de toda responsabilidade da Arteris Litoral Sul, que vem desde a BR-116, no contorno leste de Curitiba, até a BR-376, ali quem desce da capital paranaense para Santa Catarina, e no trecho da BR-101 aqui no nosso estado também. A tarifa básica, que antes era de R$ 4,10, agora passou para R$ 4,70. Esse é o novo preço de uma tarifa simples, básica, do automóvel do turista que for chegar aqui em Santa Catarina, que ele vai ter que pagar agora, né? E o reajuste, inclusive, essa tarifa ela acontece por conta de uma revisão contratual feita no início desse ano, no dia 22 de fevereiro. Revisão contratual essa que, inclusive, teve alteração também, que aprovou 2 aditivos para trechos das obras do contorno viário. Um ali em Palhoça, no bairro Aririú, e outro no trevo de intersecção da Intersecção Sul com a BR-101. Além disso, também aprovou um descanso para
para os caminhoneiros que forem parar ali no contorno viário de Palhoça. Então esse é o novo reajuste da Artérias Litoral Sul nos pedágios, que vai acontecer a partir de hoje. Tarifa simples de R$ 4,10 para R$ 4,70 e motocicleta também R$ 4,35. Esse é o novo preço que quem for passar por um pedágio aqui em Santa Catarina no trecho de responsabilidade da Artérias deve pagar a partir de hoje. Hein, Fernando? Volto contigo. R$ 4,70 então para carro de passeio. Como é que está o trânsito aí no acesso e na saída de Florianópolis, em Paulo Henrique? Você que está aí às margens da BR-282, a Via Expressa. Agora pela manhã encontrei um trânsito bem tranquilo, tanto no perímetro urbano de Florianópolis quanto na BR-101, trecho de São José Palhoça. Como é que está aí neste momento, hein, Paulo? Olha, Fernando, aqui tá tranquilo sim, tanto para quem sai da ilha de Santa Catarina, para quem entra, é um movimento que não tá muito forte não, mas eu só imagino com esse sol, o movimento que deve estar nas praias então para o norte da ilha e também para o sul da ilha, né, deve ter muita fila. A gente consegue perceber na BR-282, entrada de Florianópolis, que são poucos os carros circulando, viu? Eu acredito que daqui a pouco a gente consegue observar um movimento mais saída de Florianópolis, já que os turistas que estão hospedados em Palhoça, Biguaçu, São José, já devem ter ido cedinho para a praia aqui em Florianópolis e daqui a pouco já devem estar retornando, tentando fugir um pouco da fila que se forma final de tarde, né? Mas tá bem tranquilo, viu, Fernando? Diferente de outros dias que eu tenho visto aí. Boa, importante a confirmação, trânsito tranquilo nos acessos à ilha de Santa Catarina neste momento. Obrigado, Paulo. Tem obra em Joinville, por conta desta obra importante, o trecho do eixo industrial norte ficará interditado agora neste final de ano e por conta disso o Luiz está comigo ao vivo e vai detalhar essa mudança no trânsito no trecho norte da área industrial por lá. E aí, meu caro Luiz, qual é a rota alternativa? É isso mesmo, Fernando. Eu vou pedir para o cinegrafista Diogo Clima mostrar para a gente essa obra que está acontecendo aqui no eixo industrial. E essa interdição ocorrerá dos dias 28 e 29 de dezembro, tá? A interdição total será aqui na altura do entrocamento da Avenida Edgar Nelson Meister, que ficará fechada das 7 do dia 28 até as 20 do dia 29. Vou pedir para a nossa produção colocar as imagens para a gente, então, do desvio que pode ser feito no sentido norte-sul. O motorista deverá pegar a alça de retorno à direita e já quem desloca do centro no sentido Piraberaba poderá fazer o desvio pela alça de acesso que já é utilizada no local. Uma obra que vai beneficiar bastante porque vai melhorar muito aqui a mobilidade desse local aqui no eixo norte industrial de Joinville. Então, a interdição ocorre no dia 28 e no dia 29 de dezembro. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Meio-dia e 22. Obrigado, Luiz, pela informação. Vamos seguir por aqui. Já, Cláudio Prisco Paraíso. Confirma essa próxima participação para mim aqui, Vera. Em instantes, Cláudio Prisco Paraíso com toda a repercussão da posse do presidente diplomado Lula. E aqui em Santa Catarina, também a posse do novo governador Jorginho Melo, que será o entrevistado do Ponto e Contraponto deste sábado. Vamos lá. Falando sobre os reflexos das chuvas, você vai ver comigo em instantes como é que está a situação do Morro do Boi. O Morro do Boi, em Balneário Camboriú, uma faixa foi liberada agora há pouco, mas os trabalhos continuam para liberar as 3 pistas. Chuvas intensas, rompimento do Rio do Brás. Vamos então retornar também a Canasvieiras, porque o Thiago Pires está com todas as informações de como é que está o movimento na praia, mesmo depois da água poluída do Rio do Brás invadir o mar e o que dizem os especialistas em saúde, justamente por conta de que alguns pontos estão impróprios para banho por lá. Essa cobertura do turismo no norte de Florianópolis. Thiago, com você. Oi, Fernando. Novamente a gente está aqui em Canasvieiras, praia cheia, viu? Praia lotada. Só que eu gostaria, nós estamos bem no trapiche que vocês estão vendo, né? Eu quero pedir para o Dionei Pacheco mostrar a cor da água. É uma água turva, uma água escura.
E mesmo assim, saindo aí a vulnerabilidade, né, que o IMA registrou na sexta-feira, e dos 8 pontos coletados aqui em Canasvieiras, apenas 2 estão próprios para banho, que é o lado esquerdo do Trapiche, bem aqui próximo da gente, onde o Dionei está filmando, e em frente à rua Afonso Cardoso da Veiga. São os 2 pontos na sequência aqui que estão próprios para banho, mas o Dionei está mostrando para vocês. Olha o que tem de gente na praia e durante toda a extensão da praia tem gente tomando banho. Ou seja, a 150 metros daqui para diante está toda imprópria para o banho. E mesmo assim, nós estamos vendo pessoas tomando banho. E não é para menos, né? Nós vimos agora há pouco as pessoas atravessando o próprio Rio do Brás, que está poluído, atravessando na água. Agora, Fernando, o que ocasiona quando você entra numa água poluída? Quais são os problemas que pode acarretar para a sua saúde? Nós fomos conversar com a dermatologista, a Franciele Catafessa, que falou exatamente sobre os perigos que todo esse pessoal aqui está enfrentando, estando tomando banho nessa água. Dá uma olhada aí. Esses locais impróprios para banhos, eles aumentam grandemente a chance de termos algum tipo de doença que agora no verão, elas acabam até sendo mais evidentes, né? Que é as infecções gastrointestinais, a hepatite A, micoses de pele, leptospiroses, conjuntivites. Então, para que isso não ocorra, a gente pode prevenir evitando de tomar banho nesses locais. Por exemplo, no caso da gastroenterite, sintomas como dor abdominal, vômitos, diarreias estão presentes e duram em média 2 a 5 dias. No caso de leptospirose, cefaleia, febre, dor retroocular, dor na panturrilha, são sintomas bem proeminentes. Então, tomemos cuidado. No caso da hepatite A forma de contaminação principal é via oral e os sintomas são bem próximos a infecções do trato gastrointestinal. Então, às vezes, os sintomas podem se confundir. Importante procurar uma orientação médica, né, no caso de aparecimento de alguns desses sintomas. Nas micoses de pele também, cada tipo de micro-organismo causador de uma micose, ele pode dar sintomas diferentes. Tá? Então é importante sempre consultar um profissional, um médico, que possa fazer essa orientação e procurar o melhor tratamento e o melhor diagnóstico. Bom, vocês viram aí, né? Doenças é o que não falta e os perigos dessas doenças que você obtê-las entrando na água poluída. Nós vamos terminar registrando essas imagens que vocês estão vendo. No site do IMA, você tem toda a balneabilidade, praia a praia, ponto a ponto, dos locais que estão próprios. Então, antes de ir para a praia, dá uma passadinha por lá, veja se o local que você está indo está próprio, não está, e não deixe seus filhos, as crianças, se arriscarem, e você mesmo, né? Não se arrisque em águas que não estão próprias para isso. Eu volto contigo aí, Fernando, com essas imagens aqui desta bela praia de Canasvieiras, mas que requer todo cuidado por agora, por enquanto. E vamos rezar aí, quem sabe, e na próxima semana já tem um relatório já aprovando toda a praia para o banho, para a gente receber bem os nossos turistas. Volto contigo aí, Fernando. Muito bom, Thiago. Cobertura ampla com relação ao turismo e a situação das condições do mar em Canasvieiras, norte de Florianópolis. A primeira parte a gente já fez, viu, Thiago? Que foi cobrar, mostrar o problema, reivindicar em nome da população. Primeira parte já foi. Agora eu vou contigo nessa. Agora é rezar, né, Thiago? Obrigado. Triste, né? Lamentável, vergonhoso para a movimentação econômica que representa Canasvieiras para Florianópolis, para Santa Catarina. É vergonhoso uma situação como essa. Se fosse algo inédito, aconteceu, nada. Isso acontece todo ano e nada é feito. E a gente alertou há um mês aqui. E aí? Esse ano vai ter problema? Infelizmente, teve novamente. Presta atenção nessa história. A cadeirante sai de casa com toda a dificuldade de locomoção. Neste momento, ela, no meio da rua, é surpreendida por um assaltante. Passa o celular. Ela, sem ter muito o que fazer, reage. E o final dessa história é surpreendente. Cadê o Bastos para me contar tudo? Diga lá. Fernando, surpreendente mesmo, né? Esse caso aconteceu aí, essa mulher acabou esfaqueando
o assaltante na noite da última sexta-feira, por volta das 8 horas, na praça central do município de São Miguel do Oeste, onde ocorria um evento de Natal por lá. Essa mulher, ela encontrou esse homem porque dias atrás ele havia furtado o celular dela e ela encontrou com ele nesse evento na sexta-feira. Ela chamou ele para conversar, inclusive pediu o celular dela de volta. Esse homem não entregou e começou a debochar dessa mulher. Foi aí que ela sacou uma faca e esfaqueou ele pelo menos 2 vezes. Esfaqueou esse homem, então, no peito e também em um dos braços dele. Esse homem foi socorrido em estado grave, ele teve hemorragia e foi encaminhado para o hospital lá de São Miguel do Oeste. Já a mulher, ela foi presa e foi encaminhada para a delegacia de São Miguel do Oeste. Caso surpreendente, viu? Ela acabou se revoltando aí, acabou esfaqueando o assaltante 2 vezes. Fernando, a gente volta ao estúdio. Falei pra você que o final da história era surpreendente, agora arriscou demais a vida, hein? Esfaquear o ladrão, pô? Que isso? Acabou presa. É o poste mijando no cachorro, né? Obrigado, meu caro Bastos. É, rapaz, faca na bola. Vai mexer com ela, vai, ô Eloy. Vai lá, vai lá. Sou cadeirante, mas não sou boba não, disse ela. 1h45, tá dando agora para Balneário, saindo de Florianópolis. No início do nosso meio-dia, estava 1h40, então já está mais demorado, está mais lento, 5 minutos. Para Itajaí, 2h15. Então a lentidão aumentou em 15 minutos. Deixa eu chamar o PC novamente. O PC pegou a estrada, foi lá para Balneário hoje, porque, recordando, chuvarada na madrugada, e aí a água encheu o túnel que você está vendo aqui, trânsito interditado e uma faixa foi liberada agora há pouco. Vamos fazer um panorama das estradas agora na região de Balneário, Santa Catarina, porque o PC está acompanhando. Ninguém merece pegar a estrada com lentidão, hein, PC? É verdade, Fernando. Olha, nós voltamos a falar aqui da entrada do túnel do Morro do Boi. Já são quase 7 horas de operação para remoção de barros e detritos por conta do deslizamento de terra e também das inundações registradas durante a madrugada aqui no litoral norte de Santa Catarina. Às 11h18 da manhã, pontualmente, às 11h18, exatamente nesse horário, uma faixa da direita foi liberada, que é por onde os veículos estão passando nesse momento aqui pelo túnel do Morro do Boi. As outras 2 pistas permanecem bloqueadas e ainda não há previsão para a liberação completa. Agora, importante também é chamar a atenção, é preciso chamar a atenção dos motoristas, porque em alguns momentos, em determinados momentos, o trânsito volta a ficar completamente bloqueado aqui na entrada do túnel do Morro do Boi. Por quê? A gente vai mostrar exatamente agora, ó, porque a retroescavadeira ela precisa fazer manobra em toda a pista para colocar o barro que está na pista na caçamba. Então, para fazer essa manobra, por alguns momentos o trânsito volta a ficar fechado também nessa pista que está liberada. Então, a gente pode dizer que 2 faixas estão completamente bloqueadas e uma está liberada, mas com essa restrição em alguns momentos, para que a máquina, para que os operários possam fazer essa manobra dos veículos que estão fazendo a remoção do barro, o trânsito volta a ser fechado completamente aqui na entrada do túnel do Boi. E o trânsito é esse, então a situação permanece crítica, apesar de uma faixa liberada aqui no Morro do Boi. Vamos falar sobre a operação de Natal, Fernando? Olha só, 3 pessoas morreram e 26 ficaram feridas em 77 acidentes de trânsito registrados nas estradas federais durante a Operação Natal da PRF. Olha, esses números representam uma redução aí no número de feridos em relação ao ano passado. O número de mortes também diminuiu em 50% e o número de acidentes também caiu significativamente. Foram 93 do ano passado, 77 nesse ano. O número de feridos reduziu 75% e o número de mortes caiu 50%. Mas o que chama atenção mesmo, viu, é o número de infrações de trânsito registradas nesse período. Foram 2.208 multas aplicadas pela PRF. E é impressionante como os motoristas, como muitos motoristas ainda insistem em dirigir sob efeito de álcool. Em 4 dias, a PRF multou
325 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. E ainda, 231 foram autuados em flagrante, ultrapassando em local proibido. E 249 motoristas ou passageiros estavam transitando, acreditem, sem o cinto de segurança, Fernando. Que situação. Então, esses são os números da operação da Polícia Rodoviária Federal neste Natal. Operação que terminou na madrugada de hoje, em 4 dias, 26 feridos, 3 mortes e mais de 2.000 multas, 2.000 infrações de trânsitos registradas pela Polícia Rodoviária Federal. Fernando. Muito bom relato, PC. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Pegou um trânsito danado o PC, junto com o nosso cinegrafista, para mostrar para você ao vivo. Morro do Boi, túnel, sentido norte, uma faixa fluindo de vez em quando, como mostramos aqui, fecha tudo para patrola conseguir fazer a volta, como é o caso de agora. No sentido contrário, sentido norte-sul, lá pelo Morro do Boi, aí lentidão, mas o trânsito fluindo, informação atualizada para você. Do PC, eu vou para Gi Pacheco, que está me chamando direto da redação do SCC10, com os destaques desta segunda-feira. Um caminhoneiro morreu em um grave acidente em Ascurra. Ascurra é a cidade e Gi tem os detalhes. Bom dia, Gi. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente, a gente acabou de publicar que na manhã desta segunda-feira, um jovem de 21 anos morreu depois de cair com um caminhão no rio Itajaí-Açu, na BR-470, em Ascurra, né? Como você falou, ali no Alto Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no caminhão havia uma grande carga de sabão em pó e aí, como dá para ver aí nas imagens, causou um grande estrago ali no local e também nas cargas, enfim, tudo mais. Nós continuamos apurando as informações a todo tempo e aí para saber mais informações em tempo real é só acessar scc10.com.br. Fernando. E neste final de semana, uma bomba perto do aeroporto de Brasília foi desarmada e esse caso está repercutindo. Conta pra gente os detalhes, Gi. Isso mesmo, Fernando. Na tarde de sábado ainda, né, na véspera de Natal, a Polícia Militar ela desativou uma bomba perto do aeroporto de Brasília. Ela estava dentro de um caminhão que levava querosene para uso dos aviões e estava em direção ao posto de combustíveis do local. A questão, Cleiton não, Fernando, é que esse assunto ele está repercutindo até agora porque estão tomando as medidas necessárias, né? O futuro ministro da Justiça, por exemplo, afirmou que os procedimentos de segurança na posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, serão reforçados e reavaliados para garantir que tudo seja feito dentro da segurança. O delegado que está investigando o caso, ele explicou que se esse material entrasse no local e fosse acionado perto de algum avião, o estrago seria uma tragédia que nunca foi vista em Brasília, por conta da potência do equipamento. Ainda segundo as investigações da polícia, volto com você aí no estúdio, Fernando, é só acessar scc10.com.br que nós trazemos mais atualizações. Obrigado pela informação, 12h27, eu faço um intervalo agora, na volta tem Dominique Cabral como esporte, o Prisco com a política e a previsão do tempo. Até já! Meio-dia e 41, esporte. Fosse jogar vôlei na beira-mar, ou Dominique Cabral? Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia pra você aí de casa. Olha, não fui, mas você sabe que tem a opção, né? Tem sim. Conta pra gente. Então, olha, chegando o verão, não tem desculpa para não praticar algum exercício. Na Grande Florianópolis, quadras públicas fazem a alegria dos moradores e também turistas. Verão combina com esporte. E se você tiver um local para realizar essa prática de graça, melhor ainda. Na Grande Florianópolis são diversos espaços públicos que ajudam a população a ficar em forma e também realizar uma prática de lazer. Começou devido à grande procura, o esporte de areia, de praia começou cada vez mais em vogas na comunidade esportiva e aí houve essa ideia
né, da Prefeitura de Florianópolis para começar a construção dessas quadras. E as quadras são livres para todos, algo que agradou a população. Acho muito legal porque acaba trazendo um público que está buscando lazer, né? E antigamente não tinha isso aqui na Beira-Mar. Então acho que foi uma excelente solução, né? Não só com as quadras aqui, com a academia também, que todo mundo consegue usufruir desse local. Todos os dias passam dezenas de pessoas aqui pelas quadras. E olha só, não tem uma pessoa que fica organizando. Então os próprios atletas fazem essa movimentação. Agora, por exemplo, está rolando um jogo de beach tênis com 4 em campo. Então o próximo que chegar, bota a raquete aqui e já é o próximo da fila. E para quem tem vontade de jogar, mas ainda não sabe, pode ficar tranquilo. Além das quadras, também tem aulas gratuitas. Além de disponibilizar as quadras, a gente tem aulas gratuitas de beach tênis, por exemplo, né? Toda terça-feira, das 9 às 10, às 11, depois 2, 3 e 4 da tarde, a gente tem professor que dá aula gratuita de beach tênis aqui para a comunidade. E como é que faz para se inscrever para essas aulas? Tu manda um e-mail para beachtennis.pmf@gmail.com, marca com o professor e vem fazer as suas aulas. Ney foi um que aproveitou essas aulas e começou a praticar beach tênis. Então eu me inscrevi, tu marca lá, vem fazer, as aulas têm a duração de 1 hora, é livre, depois ele bate uma fotografia para postar na prefeitura lá, que as aulas estão acontecendo, e assim tu vai indo. Após as aulas, como o pessoal aqui é muito bacana e são bem receptivos, tu vem aqui, te encosta aqui com a tua raquete e começa a jogar. Já Carlos veio hoje pela primeira vez. E mesmo nunca tendo jogado, foi muito bem recebido. Minha primeira vez, inclusive, fui muito bem-vindo aqui. Pessoal muito amigável. Já ganhei uma aula de graça, inclusive, aqui. Então, poxa, vou voltar mais vezes. E é um clima incrível, incrível. A gente está correndo aqui na Beira-Mar, andando, olhando de carro. A quadra está sempre cheia. E o pessoal está de parabéns aqui, porque o incentivo e o apoio ao esporte aqui é incrível. Além das quadras, ainda tem outros ambientes que podem ser utilizados de forma gratuita. Um exemplo é a academia ao ar livre. No dia de semana a gente trabalha de 6 às 11 pela manhã, depois de 16 às 21, sábado e domingo de 7 às 12. A gente tem várias modalidades, tem yoga, muay thai, fit dance, tudo isso de uma forma gratuita. É só baixar o aplicativo chama Mood e pelo aplicativo vocês conseguem agendar a sua aula. Na Grande Florianópolis são vários ambientes como estes, onde você pode praticar atividades sem pagar nada. Então não tem desculpa para não fazer um esporte. Bom, hein? O esporte tá ficando por aqui, amanhã eu tô de volta. Até amanhã com outras do esporte. Tchau, Dominique. Vamos lá. Fogos de artifício na virada, no Réveillon. Floripa vai ter show de 15 minutos. É isso mesmo, Paulo Henrique. Tô sabendo que é mais tempo do que uma cidade badalada aí, hein? Diga aí, Paulo. É isso aí, Fernando. Sem alfinetadas nos outros municípios. Fernando, que notícia boa, né? Show de fogos no Réveillon aqui em Florianópolis vai voltar a acontecer na Beira-Mar Norte e a Prefeitura já tem tudo organizado para a Beira-Mar Norte e também para a Beira-Mar Continental. Expectativa aí de mais de 150 mil pessoas. Por isso a gente já vai conversar agora com o superintendente de turismo, Vinícius de Luca, que vai dar todas as informações para quem quer se planejar passar o Réveillon aí na Beira-Mar Norte. Pode falar um pouquinho para a gente sobre quais eventos estão programados aí pra gente, ô Vinícius? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a partir das 20 horas, 8 da noite, nós temos um DJ, mais 4 grupos locais que vão se apresentar no Bolsão do Trapiche, onde tradicionalmente é realizado o nosso Ano Novo, nosso Réveillon. E, claro, como principal atração, nós temos o nosso show pirotécnico. O show pirotécnico vai acontecer em 4 balsas, aqui na Bahia. Vai ser bom para as pessoas que estiverem na Beira-Mar Norte assistirem, mas também para quem está na parte continental assistir. E, especialmente, o ponto final, que é o ponto mais aguardado, é a nossa tradicional cascata, que vai acontecer na Ponte Estilo Luz. Então, esse ano, assim como foram nos últimos 2 anos que aconteceu os eventos, a gente não está focando no barulho dos fogos, e sim na beleza plástica, beleza artística, com muita luz, muito colorido nos fogos, para a gente entrar no primeiro do ano de pé direito.
Perfeito. Além disso, vai ter alteração no trânsito também. É bom explicar para quem está em casa se programar com antecedência, né? Exato. Nós vamos realizar um fechamento na Avenida Beira-Mar Norte, também na Beira-Mar Continental. A partir das 18 horas, a Guarda Municipal vai estar avaliando o fluxo, tanto de quem vem das praias quanto de quem está entrando na cidade, para verificar qual o momento mais adequado para a gente fechar. Então, a partir das 18, talvez às 19, talvez às 20, de acordo com o fluxo de pessoas que estiverem atravessando a Beira-Mar para chegar até o Bolsão do Trapiche, a gente vai realizar esse fechamento. O fechamento vai acontecer aqui no viaduto da rodoviária, no elevado da rodoviária, e também lá nas imediações da Praça Governador Celso Ramos, aquela praça próxima à Avenida Mauro Ramos, próxima ao McDonald's, né? Além disso, é importante dizer que a Prefeitura se preparou do ponto de vista do transporte coletivo também. Nessa mesma praça, nós vamos ter diversos ônibus para as pessoas que forem para o norte e para o leste da ilha poderem buscar esse ônibus, que vai ser de graça, né, já que é um sábado. E além disso, nós vamos ter o terminal, o principal terminal, o T100, trabalhando para as pessoas que desejarem ir ao continente, ao sul e outros locais da cidade. Perfeito, muito obrigado então, Vinícius. Tomara que seja um ano novo repleto de sucesso para todos nós, né? Viu, Fernando? Prefeitura de Florianópolis já preparada para esse showzão aí, esse espetáculo no Réveillon aqui na capital. E fica também a dica, ó, quem quiser ver, que veja da Beira-Mar Norte e veja da Beira-Mar Continental. Aqui em cima na Ponte Hercílio Luz é um pouco perigoso, já que os fogos vão estar todos programados para começarem a explodir daqui mesmo, né? Volto contigo, Fernando. Obrigado, Paulo. 15 minutos de fogos no Réveillon de Florianópolis. Chapecó é um dos municípios da região oeste que já começaram a apresentar problemas com a estiagem. Por lá, mais de 400 famílias receberam redução na pressão da água e outras estão literalmente sem água na torneira. Vamos ver. Seu Valdir mora na linha Alto da Baronesa, no interior de Chapecó, há 10 anos. Mas faz cerca de 2 semanas que o aposentado percebeu diminuição na pressão de água nas torneiras. Porque a estiagem tá feroz, né, cara? Então nós temos se virando conforme dá e não se prevalecendo também com gasto abusivo, né? Levando conforme o necessário mesmo, né? Que nós temos 2 famílias aqui. Na casa da Dona Maria também. Isso que ela tem um reservatório de 2.000 litros de água que serve para abastecer 2 residências. Ó, a água aqui tá fraca mesmo. Eu tenho um reservatório de 2.000 litros ali, eu pensei para mim e minha mãe. E tem dias que nós ficamos sem água ainda. Já na casa de Daiane, a situação é ainda pior. Ela, que mora com a mãe de 64 anos, está sem água há pelo menos 3 semanas. Consigo comprar particular, né? Então, assim, eu comprei mês passado 5.000 litros, abasteci minhas caixas, como eu trabalho a semana toda, então, assim, a gente procura economizar. E a chuva me salvou na outra semana que eu até fiquei sem água. Chapecó está entre as 5 cidades da região da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina que estão enfrentando problemas no abastecimento de água. No município, caminhões-pipa estão levando cerca de 54.000 litros de água por dia. O problema é que em algumas localidades ela não está chegando. Esse é o único poço artesiano que serve para abastecer mais de 400 famílias de 3 comunidades do interior de Chapecó. Com a chegada do verão e o aumento do consumo, toda a água que vem até esse reservatório já não está sendo suficiente para garantir o abastecimento dos moradores. Na casa da Vanessa, água nas torneiras não tem. Mas a sorte foi que o marido que chegou do trabalho trouxe água em garrafas de plástico, só assim para amenizar a situação e o calor que a cidade vem enfrentando. Tu vê, nós estamos sem banho há 1 semana. A água para tomar, eu estava pegando na casa de um tio meu, porém agora ele também está sem água, não sei como é que está fazendo e não sei como é que nós vamos fazer. Eu tenho uma bebê de 2 meses, está sem banho também, e tu sabe que criança sem banho não tem condições, né? Coitada da dona Avelina, moradora há 49 anos na linha Baronesa, ela sempre teve problemas com a água. Complicado mesmo, piada. Agora aqui nós ficamos 3, 4 dias, até 8 dias sem água. É coisa horrível de ver, meu Deus, e a gente mora sozinho, não tem como puxar, né?
A prefeitura está vendo o empenho, o prefeito fez um contato com o pessoal da Casan, que tem um compromisso de trazer água da localidade mais próxima aqui, que é o São Pedro B, aproximadamente 4.600 metros, né? 4.600 metros é a tubulação, onde que deve trazer a água e resolver definitivamente esse problema. Mas, por enquanto, Defesa Civil, juntamente com o CEINFRA, vai fazer o abastecimento com caminhões-pipa, né? Muito bem, começamos a semana com tempo instável no estado. A grande Florianópolis amanheceu com sol entre nuvens e segue assim durante todo o dia. Nas outras regiões do estado, essa chuva vem agora no período da tarde, em forma de pancadas acompanhadas de temporais, chuvas isoladas. As temperaturas máximas chegam a 24 e variam entre 24 e 30 graus, como o mapa vai mostrando para você. Vamos ver a terça-feira? A terça-feira segue com o tempo instável no estado, com aberturas de sol e períodos de chuva novamente. Vai ficar assim até quinta, pelo menos. Isso em toda a faixa litorânea. Vale de Itajaí, áreas próximas e por aí vai. No restante de Santa Catarina, as máximas variam entre 26 e 31 graus. E o calor, somado, minha gente, à umidade, favorece a chance de pancadas de chuva acompanhadas de temporais isolados. Para saber como que fica a última semana do ano, o meteorologista Peter Shire mandou para a gente um vídeo. Vamos ver. Na quinta, sexta e fim de semana, tempo bom e pancadas passageiras de verão de forma rápida e isolada. No momento da virada, a maior parte das cidades vai seguindo com um tempo bom, tempo seco, e se tiver alguma chuva, é de forma rápida e isolada, tá certo? A temperatura ela segue elevação, praticamente todos os dias, máximas próximas ou acima dos 30 graus. Amanhã também, menos quente aqui no litoral sul, mas ainda abafado. Na quarta ainda quente, abafado, então vai ter algumas aberturas de sol. E na quinta, sexta e fim de semana, tudo com tempo bom, quente e essas pancadas com trovoadas mal distribuídas de verão, tá certo? Bem típico de verão. Obrigado, Peter, meteorologista, trazendo os detalhes de como o tempo deve se comportar na última semana do ano. Vou para Lages agora porque a Cláudia Pleite está me chamando, 6:01, já o Prisco, ele está comigo aqui. Antes, deixa eu mostrar para você, é um destaque da internet e a Cláudia Pleite está acompanhando os manifestantes que estão indo embora, lá diante do batalhão do Exército em Lages. Eu tenho a Cláudia já, traz ela para a tela aqui, deixa eu chamar ela aqui comigo. Os detalhes que vêm direto da Serra Catarinense. Fim do acampamento, é isso, Cláudia? É isso mesmo, Fernando. Olha, os manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que estavam acampados há mais de 50 dias ali na Praça da Liberdade, em frente ao 1º Batalhão Ferroviário de Lages, na Avenida Duque de Caxias, deixaram o acampamento aí na última semana. Então, eles não estão mais acampados lá no local. Neste final de semana, porém, eles anunciaram que as manifestações devem permanecer todos os dias. No dia de ontem, no dia de Natal, já houveram manifestações às 16h30 em frente ao 1º Batalhão Ferroviário e a partir dessa segunda, todos os dias às 18 horas, eles devem fazer uma concentração em frente aí ao 1º Batalhão Ferroviário na Praça da Liberdade. Entre as 19 e 20 horas, esses manifestantes devem cantar o hino e fazer orações pela pátria, de acordo então com os manifestantes. Ainda de acordo com eles, as manifestações seguem durante todos os dias aí, então a partir das 18 horas lá em frente ao batalhão, mas não devem então interromper o trânsito. Volto contigo, Fernando. Obrigado, Cláudia. Lages, fim do acampamento, mas garantem ainda a permanência de manifestações. Deixa eu chamar o Bastos, que está em Chapecó, porque por lá a notícia segue na mesma linha. Fim do acampamento. Diga aí, ô Bastos. Fernando, é isso aí mesmo, viu? Os acampamentos começaram a ser desmontados ainda durante o fim de semana. Mas o Felipe Silveira, que é o nosso cinegrafista, esteve por lá na manhã de hoje e registrou ainda algumas pessoas sentadas na frente do batalhão da Polícia Militar. Cerca de 8 manifestantes continuam sentados por lá, protestando o resultado das urnas e também pedindo a intervenção federal, o que é ilegal e inconstitucional. Eles também, durante todo esse tempo, quase aí 2 meses, cantaram o
o hino nacional por diversas vezes e a maioria desses manifestantes estavam por lá com bandeiras e também vestindo as cores da bandeira do Brasil. Como eu falei, boa parte da estrutura desse acampamento foi desmontada na última sexta-feira, mas algumas pessoas permanecem por lá acampadas e faixas também fixadas no canteiro central da Avenida Getúlio Vargas, aqui em Chapecó. Voltamos ao estúdio. Bastos, muito obrigado. Então, confirmando a informação, Lages, Chapecó, os manifestantes que estavam desde a eleição acampados em frente ao Exército, agora estão indo para casa, mas garantem ainda a permanência de manifestações espontâneas. Prisco com a gente. Boa tarde, Prisco. Fernando Machado, passou bem de Natal, família, bem, tudo tranquilo? Você também, tudo certo? Tudo ótimo. Muito bom. Vamos lá. Moisés da Silva, quase ex-governador. Exato. Temos essa foto que foi da semana passada, você lembra, né? Sim. Sérgio Mota, deputado estadual reeleito, que está deixando a presidência do Republicanos em favor de Carlos Moisés. E ele confirmou, no ponto e contraponto deste sábado, que ele tomou a iniciativa de buscar o abrigo no comando partidário. Foi a Brasília, junto a Marcos Pereira, deputado federal, e reivindicou, claro que em comum acordo com Mota, para comandar a sigla a partir de março, depois de 2 meses de descanso. Daí você, naquele dia, sugestionou a todos nós com a possibilidade, quem sabe, de uma candidatura à prefeitura. A prefeitura tem família, história em Florianópolis. Exato. Mas ele, quando chegou aqui, já foi falando, sinal que ele acompanhou. Não. Não existe possibilidade de concorrer aqui na capital. O projeto dele é 26. Aí foi perguntado, novamente o governo? Pouco provável. Se ele descartou a prefeitura, disse que era pouco provável o governo, mas olhou com simpatia a abordagem feita de uma candidatura ao Senado. Duas vagas estarão em jogo, mas também sinalizou, quem sabe, uma deputação federal. Também não quis entrar em apreciações já no que diz respeito ao comportamento dos republicanos. Vai integrar o grupo à frente que vai fazer a oposição, Jorginho Melo, ou vai respaldar o governador que vai sucedê-lo agora no dia 1º? Ele disse que isso é assunto mais à frente. Até porque o republicano só tem um deputado estadual. E a questão da Assembleia vai passar por ele, que vai ser o líder, Sérgio Mota, do Republicanos. Então, é algo que ainda está em aberto. Até porque Republicanos, no plano nacional, está alinhado com o PL de Bolsonaro, que é o mesmo partido, Jorginho. Então, são questões aí que vão ser devidamente apreciadas, mas Carlos Moisés não vai definitivamente para casa e sim vai buscar protagonismo partidário, político e eleitoral. Muito bem, essa foto aí, pode deixar, tia Cris. Essa foto aí são de 2 velhos amigos. Conviveram muitos anos na Câmara dos Deputados, depois Bolsonaro foi eleito presidente e expediu a mim novamente senador. O seguinte, expediu a mim, foi o autor de um projeto muito interessante, que foi aprovado no Senado, depois na Câmara, mas vetado por Jair Bolsonaro. E esse veto foi derrubado nas 2 casas antes do recesso, o que vai permitir que Santa Catarina venha a abater da dívida pública que tem o Estado catarinense junto à União, os 465 milhões que a administração estadual bancou das rodovias federais. 470 especial, né? Mas também a Oeste, 153 do Oeste, a 280, tem algo, acho que da 282 também. O grosso mesmo foi para 470. Foi 470, que foram 200 ou 300 milhões. Né? Então,
Isso é sinal de que esses recursos vão ser abatidos. Uma boa notícia que Moisés deixa para Jorginho Melo. Outra é que Moisés quitou toda uma dívida internacional de alguns bilhões de reais, que também é algo que não ficará para a gestão de Jorginho Melo. E o curioso nisso tudo, sabe o que é? O curioso é que não teremos transmissão de cargo. A transmissão de cargo era só uma questão mais protocolar. Que o cidadão toma posse na Assembleia, já é governador. Ia no centro administrativo, ou no Palácio Santa Catarina, e recebia o cargo. Mas essa solenidade não havia necessidade de ocorrer. E, pelo visto, considerando a distância entre Carlos Moisés e Jorginho Melo, esse evento, essa solenidade, definitivamente não ocorrerá, e o único encontro entre os dois realmente foi naquele evento do Fórum Parlamentar, quando das enchentes, que eles se cumprimentaram rapidamente. Jorginho Melo já estava sentado, junto com o representante da União, no campo da Defesa Civil, e que o governador chegou e o cumprimentou. Apenas isso. Então, teremos aí uma transmissão restrita à investidura na Assembleia, evento para o qual, provavelmente, Carlos Moisés não marcará presença. Perfeito. Vamos lá? Próxima tela. Muito bem. Estão eles aí, Fernando? Por favor. Juliano Froner, Coronel Fabiano de Souza e Jeane Raul Probst Leite. Exatamente. São os três nomes anunciados por Jorginho Melo na última sexta-feira. O Juliano para a Secretaria das Relações Internacionais. Um cidadão muito qualificado, muito preparado academicamente e até profissionalmente. O coronel do Bombeiro Militar, Fabiano de Souza, que vai assumir o posto, o comando do Corpo de Bombeiros. E Jeane Probst Leite, que vai para a Fundação Catarinense de Cultura. Portanto, mais três nomes, e Jorginho Melo deve estar, aí nas próximas horas, ao longo dessa semana, anunciando os demais integrantes do colegiado. A Jeane Leite não é propriamente colegiado, que é uma fundação. E o próprio coronel também não. Mas, de qualquer forma, algumas empresas, algumas fundações podem ficar para depois da investidura. Mas as secretarias, que faltam ainda aí uma meia dúzia de umas 8 ou 9, deverão ser anunciadas ainda essa semana. Cotados para os ministérios, diga lá. Muito bem. Lula da Silva anda atrapalhado, completamente enrolado com a composição, do seu ministério. Aí convidou a Marina, aliás, a Simone Tebet, presidenciável do MDB, que chegou em terceiro lugar, para o meio ambiente, e ofereceu para a Marina Silva a autoridade climática, que fica abaixo do cargo de ministro do meio ambiente. Ela não aceitou. A rede se sentiu ofendida. Ela já foi titular dessa pasta no primeiro mandato de Lula. Elegeu-se deputada federal, Simone ficou sem mandato, porque está vencendo, expirando seu mandato de senadora do Mato Grosso do Sul, e perdeu para a presidência. Então, daí, Lula voltou atrás, confirmou Marina para o meio ambiente. Para a agricultura, o senador do PSD, Carlos Fávaro. Agricultura, abastecimento. E Paulo Teixeira, que é um deputado por São Paulo, vai assumir as comunicações. Randolfo Rodrigues, o saltitante, dançou. Não deu para ele. Prevaleceu Marina. Mas nós vamos ver para onde ele vai. Próximo telão. Esses 6 que eu estou mostrando aqui devem estar sendo anunciados a qualquer momento. Mas estão entre os 16, que ainda não foram definidos. Porque Lula da Silva já anunciou 21, faltam 16 para totalizar 37.
Entre os 16 tem esses 6, que estão praticamente confirmados. Paulo Pimenta, na Secretaria de Comunicação. Por quê? Porque o outro, esse é Paulo Pimenta, o outro... Retorna, tia Cris, por favor. Esqueci o nome daquele outro lá da ponta, que vai para as comunicações. Paulo Teixeira? Paulo Teixeira. Não, é Paulo também? Não, é Paulo Pimenta, enfim. Pelo visto, não conseguimos retroceder. Só lê o nome lá para a gente, velho. Mas, enfim, Paulo Pimenta é da esquerda do PT. E o que vai para a comunicação, ou para o Ministério das Comunicações, é do grupo de Lula. Então, teve que equilibrar. Entendi. Para não dar briga interna. Ana Moser, catarinense de Blumenau, jogadora de vôlei, vai ser a ministra do Esporte. E Renan Calheiros Filho, que se elegeu senador depois de 7 anos como governador de Alagoas, vai para o transporte. Paulo Teixeira mesmo, tá? É Paulo Teixeira, então são 2 Paulo, Teixeira e Pimenta. Muito bem. Agora vamos abrir um intervalo, próximo telão. A mulher de Renan Filho, nora de Renan Pai, acaba de ser eleita na Assembleia Legislativa de Alagoas para conselheira do Tribunal de Contas. Cargo vitalício, R$35 mil. É a República de Alagoas. É a República dos Calheiros. Família Calheiros que está em fina sintonia com Lula da Silva, que está montando um ministério capenga, bichado, mais da metade tem condenação, indiciamento, processos, ações, e sem estofo, sem envergadura, sem estatura de qualificação, diferentemente do que Bolsonaro fez da vez passada, que trouxe técnicos para as respectivas áreas. Ou seja, nós estamos voltando ao tempo atrás do PT, onde o loteamento que é importante. Entrega para deputados, para ministros, se o cidadão conhece a área ou não conhece, isso não é importante. E é aí que acontece o mal feito, que a gente acompanhou ao longo de muito tempo. Mas vamos retomar ao Ministério agora. André Lara Rezende, um grande economista, foi um dos formuladores do Plano Real, FHC, governo Itamar Franco, e ali Simone Tebet. Por quê? Porque André Lara Rezende foi sondado, a pedido de Lula da Silva, para assumir o Ministério do Planejamento, seria um grande nome. Não quis. Não aceitou. Ou seja, assim como ele tentou 2 empresários para a indústria, comércio e serviços, e teve que colocar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, aqui no planejamento, a ideia é entregar para Simone Tebet, que é advogada e professora. Se não for para o planejamento, pode ir, como já falamos aqui na sexta-feira, para as cidades. Se a bancada federal do MDB na Câmara não acertar os ponteiros com o governador do Pará, Helder Barbalho. Vamos lá? Aí, ele vai ser o líder do governo Lula no Congresso Nacional. É isso mesmo. Agora nós temos outros telões, mas nós vamos adiantar em função do tempo. Passa, tia Cris. Esse aí vai ficar para amanhã. E também tem 3 NCs, não vão hoje também. Qual que vai? Nenhum dos 3 NCs, daí o próximo telão. Ok. Muito bem, é isso aí, perfeito, muito grato. Aí nós temos 3 ministros do Supremo habituados a frequentar as mídias, a dar palestra. O que mais eles fazem, mais do que despachar os seus processos, ou se ater aos autos, como deveria o ministro da Suprema Corte, não, eles gostam de aparecer. São vedetes, são vaidosos. Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes.
nos últimos dias, quietinhos. Submergiram, desapareceram. Curioso. Próximo telão e último. 4 que também não têm se manifestado. Bolsonaro pai e os 3 Bolsonaro filho. Flávio, senador, Carlos, vereador no Rio, Eduardo, deputado federal por São Paulo. Quietinhos. No mínimo, estranho ou intrigante o silêncio, tanto no Supremo quanto da família Bolsonaro. Fernando Machado. Intervalo. Muito obrigado, gente. Vem aí o A Tarde é Nossa. Até amanhã, 11h30. Cuide-se. Até lá.